E aí, vamos estudar a lição? Ei, eu quero te desafiar hoje a entender uma das profecias mais importantes da Bíblia, a profecia das 70 semanas. Por que é importante? Primeiro, se contextualiza. O povo de Israel estava aprisionado no cativeiro da Babilônia. O profeta Jeremias havia dito que este cativeiro duraria 70 anos. Os 70 anos estavam se aproximando, o profeta Daniel percebeu e foi questionar Deus. Senhor, o final dos 70 anos está chegando por aí, e aí, vai acontecer nada? E como é que está essa situação? E aí Deus lhe deu uma profecia no capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do verso 24. Disse Deus que este cativeiro teria o fim e estaria vinculado ao início de uma profecia extraordinária. Ou seja, quando o povo de Israel recebesse a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, começaria a contagem de uma profecia de 70 semanas. Desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 70 semanas estão contadas, destacadas sobre o teu povo, disse Deus na profecia. Desde quando? Desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando é que saiu essa ordem? Se liga! 457 a.C., por intermédio do decreto do rei Artaxerxes I. Ou seja, a ordem foi dada aqui. Então se contaria 70 semanas. Uma semana igual a 7 dias. 70 semanas, 490 dias. 490 dias é igual a 490 anos, porque em termos proféticos, um dia igual a um ano. Então se liga, 490 anos vocês vão começar a contar a partir da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. A ordem começou em 457, aqui a gente começa a contar as 70 semanas, que são 490 anos. Quando é que termina esses 490 anos, pastor? Aqui, no ano 34 depois de Cristo. Então a profecia começa em 457 com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém e termina no ano 34. E qual que é a relevância dessa profecia? Ela estaria apontando o surgimento do Messias. Exatamente. A partir do momento em que o povo retorna do cativeiro para Jerusalém, no ano 457 com o decreto, eles estariam então em mãos com as informações de quando apareceria o Messias. Porque dessas 70 semanas, ele explicou primeiro os 49 anos, depois ele explicou 62 semanas, 434 anos, dividiu a explicação em 3 partes, mas a parte mais importante é essa última semana, ou seja, a última semana das 70, os 7 últimos anos dos 490 são os mais importantes. Por quê? A última semana, que é igual a 7 dias, que é igual a 7 anos, concluímos o seguinte: se termina no ano 34, 7 anos a menos, chegamos ao ano 27. A última semana começaria no ano 27, depois de Cristo, e terminaria no ano 34, depois de Cristo. E o que acontece nessa última semana? A Bíblia, na profecia de Daniel 9, diz que no início da última semana apareceria o ungido. Ou seja, exatamente neste ano, início da última semana, o Senhor Jesus foi batizado, foi ungido. Então aqui tínhamos anunciado há cerca de 600 anos antes de Cristo o ano em que surgiria o ungido, o príncipe ungido, nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Ei, todo indivíduo que estivesse antenado com a profecia saberia que no ano 27 seria o ano do aparecimento do Messias. E note, algumas pessoas estavam antenados, os reis magos foram lá atrás de toda a informação para encontrar o menino Jesus. Na metade da última semana, 3 anos e meio depois do surgimento do Messias, faria cessar o sacrifício. Ou seja, foi anunciado 600 anos antes de Cristo, o ano do sacrifício de Jesus. Na metade da última semana, 3 anos e meio depois do surgimento do Messias, no ano 27, Jesus estaria sendo sacrificado no ano 31.
na metade dos últimos 7 anos, metade da última semana. E aqui no final da última semana, no ano 34, o evangelho estaria sendo expandido para os gentios e nesta ocasião foi Estevão sacrificado, apedrejado até a morte, e ali seria a caracterização da expansão do evangelho para os gentios, o povo que não era simplesmente judeu. Então note, tudo isso aqui foi entregue por Deus 600 anos antes de Cristo aproximadamente. E Deus colocou exatamente revelado o futuro da humanidade com o surgimento do Messias. No início da última semana, na metade desta última semana, o sacrifício, e no final da última semana, a expansão do Evangelho. O Evangelho não é extraordinário, a mensagem de Deus não é fabulosa, ele está no controle da história, pode estar no controle da nossa vida também. E ele fez um chamado para você, para que você leve adiante a este mundo a mensagem de um Deus que controla todas as coisas e que sabe exatamente como tudo terminará. Então, aceite o chamado que Deus te faz para levar essa mensagem de poder, que Ele está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela profecia das 70 semanas que mostra com exatidão o Senhor controlando todas as coisas para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da nossa vida e segurança, em nome de Jesus.